Boa noite, turma. No caso, eu estou dizendo boa noite porque eu estou gravando à noite, mas para vocês será boa tarde, né? Nós vamos tratar hoje do capítulo 4 do livro Ética e Cidadania, de Eliane Arantes, né, do Instituto Federal de Curitiba, Paraná. E o nome desse capítulo, né, o texto é Por que falar de ética? Logo no início, ele vai dizer que parâmetros errôneos não podem nos servir de base para nossas condutas. Muito bem. Quando eu não sou 100% favorável com o autor, mas serve de base para nossas discussões, né? Que cada um vai emitir sua própria opinião, né? Que o papel é esse. Eu creio que o papel do conhecimento e da educação é a gente poder assimilar todos os conhecimentos e absorver aquilo que a gente acha que é correto, né? E quando a gente fala o que acha que é correto, como ele disse aqui, parâmetros errôneos, não pode nos servir de base para nossas condutas. Quem vai estabelecer esses parâmetros? É uma pergunta que eu faço, né? Ele vai dizer aqui no texto, o texto vai, quando ele vai discutir de atitudes éticas e antiéticas, ele vai fazer aqui um paradoxo, vai pôr em confronto aqui condutas designadas como éticas, antes designadas como éticas, mas que posteriormente contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, segundo ele, tá? Ou ela, não sei. Ela, Elaine Arantes. E aqui vem dizendo o seguinte, ela vai dar o exemplo de Galileu Galilei, né, que foi contra ensinamentos bíblicos da igreja, né, e foi condenado por dizer que a Terra girava em torno do Sol, né, e que era contra os ensinamentos da época, contra a própria Igreja Católica, que dizia que a Terra era estática e que ela não se movia, tá? E que a Terra seria o centro e não o contrário, não o Sol, né, da Via Láctea. Muito bem. E ela vai falar da clonagem da ovelha Dolly, que trouxe o conhecimento sobre as células tronco. Bom, mas como eu disse para vocês, quem vai estabelecer o que é parâmetro errôneo e não errôneo, né? Porque nós vemos ultimamente, ao longo dos últimos anos, que os valores, porque a gente sabe, nós sabemos que os nossos padrões éticos morais vieram, que eu já disse ao longo das aulas, vieram sendo sedimentados por milênios, né? Após o cristianismo, após a crucificação de Jesus Cristo, a vinda de Jesus à Terra, né? Para quem é cristão, e transformou-se toda a humanidade a partir daí, né? Não preciso falar que você já tem conhecimento. Roma tinha seu panteão de deuses, era politeísta e até que teve que se render a uma religião crescente, que era o cristianismo, e estipulou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, e surgiu assim a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso de um modo bem geral. Eu infelizmente não tenho um conhecimento profundo para discutir isso com vocês, mas o que eu posso discordar aqui do autor, que eu disse para vocês, assim, não é discordar, né? Porque quem que vai estabelecer essas condutas errôneas, né? Como eu disse para vocês, ultimamente está havendo um processo de mudança dessas condutas. O que antes era moral e ético está sendo transformado. E até onde isso é plausível, até onde isso favorece a nossa sociedade, né? Tudo tem que haver um equilíbrio, tudo tem que haver um limite. Eu quero que vocês pensem sobre isso. O tempo todo, né? Para quem discorda, pode falar depois nos comentários, mas o tempo todo nós somos manipulados pelos meios midiáticos, principalmente pela televisão. Então, agora que nós estamos vendo
o emergir, né, das redes sociais e com pessoas com opiniões contrárias, nós estamos vivendo agora, estamos degladiando, né, porque havia uma hegemonia de opinião e essa hegemonia estava estabelecendo novos padrões éticos, né. Alguns são beneficiários, igual aqui ele disse de Galileu Galilei e da ovelha Dolly para estudo de células-tronco. Mas nós temos que ver que até quando isso vai ser interessante para nós. E quando ele fala depois sobre a internet e a ética, ele fala das responsabilidades éticas, na importância, né, da ética também nas redes sociais, mesmo porque na internet, né, mesmo porque não há como ter um controle absoluto sobre na rede, né? Apesar de eu achar que a rede é bem severa quanto a isso, mas quem vai ditar esses padrões na rede, né? Nós temos grandes corporações pelo mundo que vão ter o poder de estabelecer padrões éticos dentro da rede, que não são necessariamente os nossos padrões, os nossos valores éticos cristãos, né? E essas mudanças, às vezes, nem sempre são favoráveis para nós. Por exemplo, ao longo dos anos, me perdoe para quem discorda, ao longo dos anos nós adotamos uma política de que o criminoso é vítima da sociedade, né? E nós vimos ultimamente trabalhadores sendo presos, né? Nós sendo obrigados a realizar, a admitir de forma absoluta crimes hediondos, né? A gente fala perdoar, né? Que o Estado mesmo já perdoou, porque diz que a pena máxima é de 30 anos, mas eu queria ver se fosse um ente da sua família. Isso não é vingança. É a minha opinião, isso não é vingança, isso é justiça. A justiça deve ser feita. Deve ser feita. Não estou pregando aqui a pena de morte, porque isso seria um outro assunto. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu não vou expor. Mas até quando eu quero que vocês possam observar a manipulação que há, né, nos meios midiáticos para a gente absorver certos padrões éticos e às vezes enfiá-los goela abaixo. Por isso que a religião e a igreja, eu já fui uma pessoa totalmente contra valores cristãos, contra a igreja, mas porque eu era uma vítima do sistema. Na verdade, eu era manipulada e principalmente os jovens que não têm certo esclarecimento sobre a vida, eles são facilmente manipulados, né? E essas condutas, você pode observar que há uma linha de frente em todos, assim, na sociedade muito forte contra a família, contra valores e padrões morais sedimentados ao longo dos séculos, né? Principalmente em relação à família, porque a família e a religião é a última fronteira para se estabelecer novos padrões éticos, como eu disse para vocês, éticos e morais, que às vezes não vão contra a nossa vontade, contra o que nós acreditamos. Por exemplo, eu duvido que após eu torço para estar enganado, mas após essa pandemia, vão adotar um novo padrão de comportamento. Vocês vão ver várias pessoas que vão ficar o resto da vida utilizando máscaras. Isso não era um padrão nosso adotar. Se falar, mas é questão de família, questão de saúde pública. Tudo bem, gente, mas quantas e quantas doenças nós temos também, que nós nunca precisamos de modificar nosso comportamento. Isso foi imposto por um ente exterior, né? Um ente de fora, a Organização Mundial de Saúde, que tem lá as suas atitudes suspeitas, suas ligações com partidos políticos, né? E outros países que têm interesses infinitamente maiores que nós também nós não temos capacidade de entender. Então, como que a gente pode dizer dessas decisões éticas e antiéticas, né? Esses padrões, a gente tem que ver aqui o seguinte, se vai contra os seus valores, como eu falei para vocês, quem que vai dizer qual que é o padrão errôneo e não errôneo?
Então, você vai responder as questões de acordo com seus padrões, né? Eu não quero que você faça uma resposta e debruce sobre esse tema, tendo em vista o que você vê em TV sem filtrar, ou que você vê nas redes sociais sem filtrar. Você tem que partir do pressuposto dos seus próprios valores que foram construídos ao longo desses anos, da nossa vida, nossas vidas, né? Que eu falo para uma grande maioria de adultos, né? Todos vocês são adultos, então vocês já têm uma certa convicção moral e ética, tá? Então, eu não vou, assim, adentrar muito nesse assunto, porque eu só quis fazer essas ponderações sobre as decisões éticas e antiéticas, né? Mas a minha pergunta era essa, porque a autora fala, por que falar de ética, né? Fala, por que falar de ética? Mas esses parâmetros, né, essas decisões éticas e antiéticas, ela tem um limite aonde? Quem que estabelece esses padrões? Ou seja, ou você tem... Porque hoje em dia a maioria das pessoas estão perdidas, né? Então, você, com decisões judiciais que a gente vê influenciadas por outras questões, né, modificaram certos padrões éticos e morais que eram adotados pela sociedade, ou seja, interferindo, né, nos padrões que nós adotamos, de família e tudo. Então, o Estado interferindo nessas questões de moralidade, ética e antiética, né? E esse não é um papel do Estado, né? Então, a gente tem que... E nem dos meios, né, de comunicação. Eu não preciso dizer... Para mim é uma violência, né? O que passa nas novelas, eu não assisto há anos, não faço ideia do que passa, mas quando eu assistia tinha coisas tenebrosas que aconteciam em novelas, e aquilo serve de exemplo para as pessoas, principalmente os jovens, né? A gente vê uma sociedade totalmente doente, né? Uma sociedade doente, porque hoje em dia você não pode confiar em ninguém, as pessoas não têm sentimentos umas pelas outras, né? Ela não tem aquele senso de humanidade que falta, e todas as vezes que você chega próximo de uma pessoa, ela sempre é mascarada, ela não pode ter nunca um sentimento genuíno pela outra pessoa, né? Porque nossos padrões morais cristãos prega justamente o contrário, né? Acima de tudo, o padrão ético, o padrão moral do cristianismo é a verdade. E hoje a gente não vê a verdade, já partindo das pessoas importantes do país, nossas autoridades, que dão exemplos contraditórios, totalmente oposto do que é pregado pelo cristianismo, seja lá que religião você tenha. Que todos baseiam-se, nossas religiões ocidentais, elas pregam a verdade. Jesus sempre é um tipo de referência. Pode não ser um Deus para uma religião ou outra, como não é para o judaísmo, mas pregava a verdade. O judaísmo também prega a verdade, a gente tem que ser verdadeiro. Então, a gente tem um exemplo ético daquelas pessoas, e isso, inevitavelmente, né, ou indiretamente, afeta o comportamento de toda a sociedade. Falar, por que fulano, o deputado, o senador, presidente, prefeito, governador, tem essa conduta corrupta, essa conduta de roubar, por que eu não vou fazer o mesmo? E você já parou para pensar que às vezes foi por conta dessa desmoralização dos poderes, né, da administração pública, que não foi que eles adotassem esse comportamento de direitos humanos para a gente minimizar o sofrimento das pessoas que cometem crimes hediondos? Vocês já repararam que o comportamento deles é totalmente contrário para quem é vítima disso? Você já parou para pensar no sofrimento de uma pessoa que perdeu um ente querido? E de forma brutal. E quando uma pessoa levanta a bandeira nesse sentido, a pessoa é massacrada pelo sistema? Nós temos que pensar nisso. Olha, gente, não é falar de política partido A, partido B. Gente, são valores. Nós estamos falando de uma matéria aqui de valores, nós estamos falando de valores pessoais, morais, o que a gente quer para a nossa sociedade.
que a gente quer para a vida da gente, que a gente quer para o próximo, tá bom? Então, não vou dizer infeliz essas comparações que ela fez, tá? A igreja poderia estar errada? Poderia estar errada, mas ela poderia também ter dado outros exemplos. Então, quem que vai, como eu disse para vocês, quem que vai estabelecer esses parâmetros éticos dentro da rede mundial de computadores, né? É o Google, né? É o Facebook, porque é o Estado, né? É o Estado que vai emitir leis e vai dizer o que é ético e o que é antiético. Ainda que isso seja contra a sua opinião, seja contra os valores que nós temos construído ao longo dos séculos. É isso que a gente quer? Então, vocês têm a liberdade de fazer as respostas do jeito que quiserem, eu vou ler. E eu peço a vocês que deu recebido na atividade lá, ainda que vocês tenham o livro aí que foi enviado, e para me confirmar a presença, para valer como presença, e depois vocês respondam a atividade. A gente se vê na plataforma e pelo WhatsApp. Forte abraço.